A gente tem tanto medo de perder o controle para o Espírito Santo. Mas eu vou te dizer algo nesses tempos, nos últimos dias que antecedem a vinda do Senhor. É necessário que a igreja perca o controle para o Espírito Santo. É necessário esvaziamento. Mais do que nunca existe uma expectativa santa. Hebreus capítulo 12. Já que nós estamos cercados por tão grande nuvem de testemunhas, que a gente se desembarace do pecado que tenazmente nos assedia e que a gente prossiga para o alvo. Existe uma expectativa dos céus a respeito desta geração, desse tempo. Existe uma expectativa, vou repetir, dos céus a respeito desse tempo. E talvez você, assim como eu, esteja olhando para esse tempo e esteja absolutamente escandalizado, cansado de ver o que você está vendo. Mas eu vou te dizer o que a palavra diz: não existe, baseado no que a palavra do Senhor diz, não existe um tempo mais maravilhoso para estarmos vivos sobre a terra. Acho que você não entendeu. Não existe um tempo mais maravilhoso para estar vivo sobre a terra. Por aquilo que o Senhor está prestes a fazer, através do seu povo, através da sua igreja. Existe uma correnteza que leva multidões e as pessoas se apressam a entrar nessa correnteza que vai para o inferno. Mas o Senhor, pelo seu Espírito, tem levantado um remanescente santo que anda contra essa corrente das trevas e que resgata outros no caminho. O Espírito Santo de Deus tem levantado jovens, mulheres, pessoas improváveis, crianças, idosos, gente de todo tipo, de toda classe social, pessoas de todos os lugares. Deus tem levantado um remanescente santo para Ele. Isso me alegra o Espírito. Isso alegra o Espírito. Isso precisa alegrar o seu Espírito. Precisa alegrar você. Esse é um tempo onde nós vamos, como nunca antes, a igreja na face da terra vai viver o caráter de Cristo Jesus sendo revelado de uma forma tremenda. O caráter manso e humilde de Jesus sendo revelado à igreja. E a igreja caminhando dentro desta verdade. O nosso Deus é manso e humilde de coração. E a glória eterna de Cristo Jesus que vem. O reino eterno vem. E esse reino, a glória deste reino nos filhos de Deus, essa glória é alicerçada sobre um espírito humilde, um espírito de humildade. Jesus realizava curas, milagres, maravilhas. No entanto, o coração dele não se movia pela bajulação humana. Jesus arrastava multidões, por vezes, mas o coração dele estava firmado em uma só palavra, a palavra do Pai, que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E ele disse: eu não faço coisa nenhuma sem que o meu Pai esteja fazendo. Eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Eu não faço de mim mesmo. Eu não ajo por mim mesmo. E a igreja nos últimos dias, eu creio,
A igreja que vai subir com Jesus será uma igreja santa, pura, sem mácula. Sim, nós vivemos tempos de apostasia. Tempos em que muitos estão abandonando a genuinidade da fé cristã. Tempos em que muitos estão procurando mestres de acordo com suas próprias concupiscências, com suas próprias vontades. Mestres segundo o seu próprio pecado, pessoas que aprovem o seu pecado. É isso que pessoas têm procurado nos nossos dias. Isso é apostasia. É o espírito do anticristo que já está entre nós, o espírito do falso profeta que já age no nosso meio nestes dias. Mas em contrapartida, eu creio que nós veremos o remanescente de Deus se levantando, debaixo da autoridade do Espírito, com a intimidade com Jesus, não por força, não por poder, mas pelo Espírito Santo de Deus. Não por força, não por poder, mas pelo Espírito Santo de Deus. Este é um tempo em que Deus vai desconstruir muitos. Desconstruir muitas coisas que tínhamos por absolutas. E vai pouco a pouco nos conduzindo a uma dependência completa. Uma dependência total. O caráter de Jesus será visto na igreja como nunca antes. Filipenses capítulo 2. A partir do verso 5. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Numa outra versão vai dizer que Jesus não achou que o ser igual a Deus fosse algo a que ele devesse se apegar. E pensando na figura de Deus, pensando nas visões, quando examinamos as visões que profetas, que pessoas tiveram, visões bíblicas, na história bíblica, tantos homens tiveram visões do trono de Deus. Isaías viu o trono de Deus. Isaías capítulo 6, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Diante dele os serafins cantavam, diziam todo o tempo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías vê a glória do Senhor, a visão dele é transformada. Ele era um profeta e profetizava e falava contra o pecado. Mas a partir do momento em que ele vê o Senhor, ele começa a ter uma visão da glória de Deus enchendo toda a terra. Ele para de enxergar, como se diz, apenas os defeitos. Ele para de enxergar apenas aquilo que está torpe, que está complicado, que está problemático, embolado. E ele vê toda a terra cheia da glória do Senhor. Isaías tem uma visão do futuro. Oh, aleluia. Isaías tem uma visão do futuro eterno que temos em Cristo. Ele vê o próprio Messias, o homem de dores que sabe o que é padecer. Ele vê aquele que levou sobre si as nossas dores e enfermidades. E é necessário que nesse tempo tenhamos esta visão, uma visão do Deus assentado no trono. Há um Deus sobre o trono. Há um Deus sobre o trono. Mas a palavra diz que Jesus, sendo Deus, estando com o Pai na eternidade, estando na comunidade de amor, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo Deus, estando nesse lugar de honra, sendo adorado pelos anjos todo o tempo,
recebendo a glória que lhe é devida, sendo Deus, tendo a sua identidade de Deus inabalável, em comunhão plena com o Pai e o Filho, aliás, o Pai e o Espírito. Sendo Deus, ele não achou que o ser igual a Deus fosse algo a que ele devesse se apegar. Jesus se revela como homem. E o texto diz: ele fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não ostentou a sua glória como Deus. Às vezes nós temos tão pouco e ostentamos sobre o que temos. Mostramos nas redes sociais aquilo que nem mesmo nós somos. Mas queremos tanto ser vistos como se fôssemos. Nós ostentamos por tão pouco. Jesus, sendo Deus, não ostentou o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Assumiu a forma humana. E ele fez a si mesmo de nenhuma reputação. Jesus nasceu de uma jovenzinha, Maria. Os historiadores falam que ela tinha aproximadamente 16 anos, uma menina. Se sujeitou à criação de pais terrenos, falhos. E aliás, ele nasceu no estábulo. O Rei do universo, aquele cuja palavra criou todas as coisas, nasceu num estábulo. Foi colocado numa manjedoura, um lugar onde os bichos comem. Pensa. Será que eu e você faríamos isso? Porque o texto está dizendo que haja em nós o mesmo sentimento. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo, se tornou alguém sem reputação, assumindo a forma de servo, de escravo, assumindo a forma de algum, além de descer, se tornar um ser humano, criatura. Ele assume a forma de um dos seres humanos no mais baixo escalão, um escravo. Assumiu a forma de um escravo, de um servo. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus se rebaixou a uma condição humilde, a ponto de morrer do lado de um ladrão. Jesus se rebaixou até a condição mais humilde que um ser humano poderia se rebaixar. Ele se humilhou. E ele foi obediente até a morte. Uau! Que haja em nós o mesmo sentimento. Falar de humildade numa geração onde todo mundo se exalta pelas redes sociais parece algo completamente contrário. Falar de humildade em tempos como os que nós temos vivido é algo completamente contrário, mas vou te dizer, a cultura dos céus, a cultura do reino é totalmente inversa à cultura deste século, à cultura deste mundo.
E nós precisamos desesperadamente absorver a cultura do reino dos céus. Nós precisamos desesperadamente. Eu cresci num lar evangélico e desde muito cedo fui apresentado a toda essa liturgia da igreja evangélica. Conheço de trás para frente. Já vivi várias fases, tenho 46 hoje, já vivi várias fases da igreja no Brasil. Já vi muita coisa. E eu me lembro de crescer numa realidade de igreja onde os líderes, pastores, eram tão inalcançáveis. Eram pessoas tão distantes. E nós olhávamos para aquelas pessoas e dizíamos: eu nunca vou ser como essa pessoa. Mas quando nós vemos a revelação de Jesus, como Jesus se revela ao ser humano, nós vemos que Jesus seguiu o caminho contrário que a gente, como ser humano, quer subir. A gente quer subir. A gente quer galgar lugares, a gente quer ser aos olhos das pessoas. A gente quer se provar aos olhos das pessoas. Mas Jesus seguiu o caminho contrário, Ele desceu. Ele desceu. E o que a palavra está dizendo é que nós precisamos ter em nós o mesmo sentimento. Sabe por quê? Porque na cultura do céu eu considero o outro maior do que eu. Na cultura do céu eu considero o outro digno de maior honra do que eu. Na cultura do céu, o grande é aquele que serve. O maior é aquele que se humilha. Na cultura do céu, a gente não vê exaltação, pessoas exaltando-se a si mesmas. O nosso Deus tem repulsa à soberba humana. Porque a natureza dele, a natureza de Jesus, é uma natureza de mansidão e humildade. E Ele disse em sua palavra: eu sou manso e humilde de coração. Aprendam de mim. Aprendam de mim. Eu sou manso e humilde de coração. Ah, como nós precisamos aprender. Ah, como precisamos aprender. E a palavra nos diz que Jesus, está lá em Hebreus, diz que Ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. E nesse texto aqui Ele está dizendo que Jesus foi obediente até a morte. E morte de cruz. A pior morte. Fala-se que o simplesmente pronunciar para alguém romano, o pronunciar o morte de cruz ou cruz, já era em si um palavrão. Algumas pessoas falam isso. Que o falar cruz era considerado uma palavra torpe, uma palavra ruim. Porque a cruz era um objeto de tamanha vergonha. O cara morria nu. Não tinha um paninho na frente, não. Os homens morriam nus na frente de todo mundo. Sufocados. Era vergonha pública. Homens ficavam ali durante dias até. Jesus morreu em horas. Mas imagine o peso de ser envergonhado publicamente, de se dar para morrer, se entregar, de ter o poder para se defender. Ele podia abrir a boca e dizer, e em instantes os anjos viriam livrá-lo da morte. Mas ele enxergou um propósito eterno. A palavra diz que ele viu a recompensa, pela recompensa que lhe estava proposta, pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Existia uma alegria proposta para Jesus. Filhos e filhas, povos de todas as tribos, nações e raças.
E Jesus viu essa recompensa, Ele viu você hoje aqui. Desde a eternidade Ele nos viu e Ele disse: eu vou cumprir, eu vou obedecer à vontade do Pai. Eu vou cumprir. E Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Deus tem algo definitivo contra a soberba. A Bíblia nos diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. A Bíblia também nos diz que Deus é aquele que, sendo exaltado e excelso, se assenta com o humilde de coração, mas ao soberbo conhece-o de longe. Deus vira o rosto para a soberba humana. Ele não suporta. E nós, como igreja, precisamos novamente entrar nesse lugar. No Monte das Bem-aventuranças, Jesus começa dizendo algo que parece que contradiz tudo o que se pensava naqueles dias pelos fariseus, pelos os grandes, homens grandes da lei. Ele começa dizendo: felizes são os pobres de espírito. Felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Enquanto o feminismo diz que a mulher precisa ser empoderada, que a mulher precisa ser muito independente, que a mulher precisa passar em cima dos homens, Jesus diz: felizes são os pobres de espírito. Felizes são aqueles que servem. Felizes são aqueles que se rendem, porque deles é o reino dos céus. Não me entenda mal, todas as conquistas, aplauda o Senhor. Todas as conquistas que foram dadas à mulher, com certeza são uma bênção, são importantes. Mas existem distorções tão terríveis nos nossos dias. E não existe contaminação maior para a igreja do Senhor Jesus do que o mundanismo entrando dentro da igreja. O espírito do mundo, o espírito do anticristo e do falso profeta entrando dentro da igreja através de filosofias, de ideias que contradizem a palavra de Deus. Mulheres, nós precisamos voltar. Líderes, nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar para o lugar da rendição. Nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, não achou que o ser igual a Deus fosse algo a que ele devesse se apegar, mas a si mesmo se esvaziou. Ele não ostentou a sua glória e o seu poder como Deus, mas Ele se fez como um de nós. Ele se fez como igual. Ele assumiu a forma de servo e suportou a cruz e se humilhou até a morte. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A autoridade que Jesus tem foi-lhe dada pelo Pai, porque Ele se humilhou. Muitos querem ter uma autoridade extorquida, tomada à força. Mas a autoridade que a Bíblia nos ensina a ter está em se humilhar. E o primeiro lugar de humilhação é diante do Senhor.
é em reconhecimento de quem Ele é. Reconhecimento da minha pobreza de espírito, diante da grandeza de um Deus que é todo poderoso. Isso é ser pobre de espírito, é entender o quanto eu preciso dEle, o quanto eu não posso me mover sem Ele, o quanto eu dependo dEle para tudo, para estar na minha casa, para cuidar das minhas filhas, para cuidar da minha mãe, do meu esposo. O quanto eu preciso dEle. Eu não posso um dia sequer viver sem a presença do Senhor. Eu não posso um dia sequer viver sem esse fogo queimando dentro de mim. Eu não posso um dia sequer me achar autossuficiente e capaz. Eu preciso da presença de Jesus. Deus quer levantar mulheres nestes tempos. Mulheres totalmente dependentes. Mulheres de oração. Que se humilham diante do Senhor e que se humilham diante do seu próximo. Mulheres que reconhecem que aquele que se humilha será exaltado pelo Senhor. Fique de pé no seu lugar. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Porque Ele se humilhou, Deus o exaltou soberanamente. E Jesus terá uma noiva, uma esposa, que é parceira dEle, que pensa como Ele, que age como Ele age, que faz o que Ele está fazendo, que é cúmplice dEle naquilo que Ele está fazendo no planeta Terra. Jesus terá uma noiva que caminha em concordância com o coração dEle. E é tempo de concordarmos com o Senhor. É tempo de concordarmos com o Senhor. Em nome de Jesus. Se você precisa hoje voltar para esse lugar de rendição, voltar para esse lugar de contrição, de entrega ao Senhor. Existem mulheres de chamado nesta noite. Existem mulheres aqui que são poderosas em Deus, que o Senhor chamou, eu creio, no meu espírito, que o Senhor chamou e que o Senhor tem capacitado e que tem chamado. Mas existe um lugar de humilhação de onde você não pode sair. Existe um lugar de contrição de onde você não pode sair. A sua autoridade vem do lugar da humilhação. É onde o Senhor te exalta. É onde o Senhor nos exalta. Se você precisa hoje voltar para esse lugar, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Enquanto Davi trazia de volta a Arca de Aliança para Jerusalém, da segunda vez que ele fez isso, que da primeira deu tudo errado. Primeira vez Uzá estendeu a mão para a arca, quando os bois tropeçaram e caiu morto. Davi não desistiu, levou de volta. 3 meses depois, levou de volta a arca da casa de Obed-edom. E diz a palavra que eles andaram, e a distância que eles andaram era aproximadamente 25 quilômetros, a pé. Os sacerdotes levavam a arca nos seus ombros, do jeito certo. E a cada 6 passos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A cada 6 passos, sacrifícios eram feitos ao Senhor.
Bois e ovelhas eram mortos a cada 6 passos. Todo Israel ia dançando e cantando na presença do Senhor. Mas a cada 6 passos, 2, 3, 4, 5, 6, bois e ovelhas eram mortos. Faz a conta disso aí. É muita coisa. Também existe um lugar de sacrifício para nós. Não sacrifício pela salvação. Jesus já pagou o preço pela minha e pela sua salvação. Para nós seria impagável, Jesus pagou. Mas eu vou te dizer que existe um lugar de retorno, de quebrantamento, para onde a gente precisa voltar sempre. Sempre. Porque a nossa capacidade humana, em nós temos a nossa capacidade que é para transgredir. O ser humano tem em si a capacidade de transgredir o tempo todo. E se nós não pararmos na presença do Senhor, para nos quebrantarmos na presença do Senhor, todos os dias, se a gente não parar todos os dias, a gente perde o propósito. A gente perde o tato, perde a visão, deixa esvair a unção, se torna mecânico, sem essência, sem amor. A cada 6 passos, sacrifício, joelhos, lágrimas. Por isso Jesus disse: felizes são os pobres de espírito, que reconhecem a sua pobreza diante de Deus. Felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Que a gente queira uma consolação eterna em Deus. A cada dia, a cada dia, a cada 6 passos, quebrantamento. Todos os dias, quebrantamento, quebrantamento. Feche os seus olhos e fale com o Senhor. Se existem pecados que não foram confessados, confesse ao Senhor hoje. Fala com Ele. Se dê ao Senhor. Se renda diante dEle. Confesse para Ele a sua incapacidade. Espírito de Deus, quebranta-nos, Senhor. Quebranta-nos, Senhor. Quebranta-nos. Quebranta-nos, Senhor. Move-nos. Move-nos pela Tua vontade, pelo Teu querer, Senhor. Leva-nos de volta, Senhor Deus, a este lugar de dependência. Nós não queremos ser independentes, Deus. Leva-nos de volta a esse lugar de dependência do Senhor. Dependência da Tua palavra, dependência da Tua presença. Ensina-nos a nos esvaziarmos como o Senhor se esvaziou. Ensina-nos, Deus. Ensina-nos, Deus, a ter o mesmo sentimento que o Senhor teve. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, traz de volta as lágrimas, Espírito Santo de Deus. Traz de volta as lágrimas aos nossos olhos. Traz de volta a fome, a sede pela Tua presença, pelos Teus átrios, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Faz um novo som brotar do Brasil. E sim, Deus, nós nos colocamos na brecha pela nossa nação. Nós clamamos pelo nosso país, Deus. Perdoa, Jesus, a igreja.
vezes a gente dá tão mau testemunho para os de fora. Jesus, tem misericórdia. Perdoa-nos, Senhor, pelas palavras mal pensadas, mal lançadas. Perdoa pela altivez, pelo orgulho. Perdoa, Senhor. A gente fez tudo errado, Senhor. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor. Nós erramos contra o Senhor, pecamos. Perdoa-nos por não revelar quem Tu és, Senhor, aos que se perdem. Por não mostrarmos o Teu amor, Senhor. Perdoa-nos, Deus, por sermos tolerantes com o pecado em nós. Perdoa, Senhor, por apontarmos o pecado do outro sem antes cuidar do nosso. Perdoa, Jesus. Tem misericórdia, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa a soberba do nosso coração, Pai. Tem misericórdia de nós, Deus. Tem misericórdia dos pastores, das lideranças no Brasil. Tem misericórdia, Jesus. Dá-nos o Teu coração, dá-nos o coração do Pai. Coração do Pai. O coração do Pai, Senhor. Que corrige, que ama. Que é manso e humilde. Dá-nos o coração do Pai. Renova em nós esse som, Deus. De uma igreja humilhada diante de Ti. De uma igreja prostrada. De uma igreja rendida, Senhor. Em nome de Jesus.